seu gatinho, sua gatinha, tem agido assim de uma forma estranha? Por exemplo, vai se esconder quando toca a campainha, ou age com cautela, fica incomodado com familiares, convidados. Talvez o seu gato esteja urinando ou defecando fora da caixinha sanitária, será? Esses comportamentos podem ser sinais de que seu gato esteja estressado. Para falar sobre as causas do estresse em gatos, a gente recebe aqui na nossa casa a veterinária Júlia Loschiavo e também a tutora de gatos Marcela Montenegro, que trouxe o seu gatinho Tonton para contar um pouco sobre o comportamento dele. Sejam muito bem-vindas à nossa casa. Que gostoso. Não adianta, doutora, eu não sei se é assim também, né? Provavelmente sim, porque é a sua profissão, mas todas as vezes que eu vejo um bichinho na rua, um gatinho, um cachorrinho, eu converso primeiro com eles, depois com o tutor. Então eu falo, oi, bonitinho. E como é que pode, né, as pessoas que gostam de animais fazer esse tipo de coisa? E tem uma diferença muito grande, não tem, doutora? Tem. Quando a gente mostra e demonstra carinho. Eu tava vendo no intervalo a Marcela com um Tonton no colo. E é um gato, e as pessoas falam, gato não gosta muito que pegue, que fique. O comportamento do dono influencia, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Com certeza, a gente tem essa fama, né, de que os gatos não são dóceis, que eles não gostam de afeto, e isso, na verdade, não é verdade, né? Eles têm a personalidade deles, eles têm o tempo deles, né? Então, e com certeza o cuidado do tutor, né? A forma como a gente age com eles muda completamente a qualidade de vida deles e o comportamento. Muito bom. Sejam bem-vindos vocês também, viu? Que gostoso. Quando a gente fala de estresse, eu falei assim, infelizmente, né? Os nossos bichinhos também têm o estresse, porque não é legal para ninguém, né? E a gente saber que eles também se estressam e por muitas vezes, talvez a gente tenha muito a ver com esse comportamento também. Eu queria que você contasse como que isso acontece, né? Os nossos bichinhos e principalmente os gatos, eles se estressam com mais facilidade? Com certeza. A diferença dos gatos para os outros animais é que eles são muito sensíveis e reativos, né, a tudo que acontece ao redor deles. Por isso que a gente vê essa questão de estresse muito maior nos gatos, né? Porque qualquer coisinha, por menor que seja, já pode gerar uma situação estressante para esses animais. Então, desde um barulho diferente, um cheiro diferente, pessoas diferentes, né? Tudo isso já pode gerar um estresse, às vezes até a chegada de um outro animal, um bebê, qualquer coisinha menor que seja, pode desenvolver uma situação estressante para esses animais. Como que a gente consegue perceber que o nosso bichinho não está bem? Os gatos, eles... Primeiro, eu acho que o mais importante de tudo é a gente conhecer o nosso animal, né? A gente sabendo como ele funciona, né? O que ele gosta, o que ele não gosta. A gente sabendo o que está normal, a gente sabe o que está anormal. Então, fica muito mais fácil, né? Também a questão do comportamento. Então, eles começam a ter comportamentos que são diferentes do que a gente já está habituado. Então, eles podem ficar mais agressivos, né? Ou então, socializarem menos, ficam mais intocados, escondidos, né? A gente começa a notar esses comportamentos. A gente pode ver sinais que a gente chama de sinais clínicos, que a gente pode confundir facilmente com alterações clínicas, né? Então, como você falou, eles podem perder o apetite, fazer as necessidades fora da caixa de areia. Então, coisas que a gente poderia facilmente confundir com uma alteração patológica mesmo, de alguma doença, né? E eles são muito expressivos também, né? Os gatos, a gente diz que os gatos têm a linguagem dos gatos. Então, eles têm todo um comportamento postural, né? Ouvido, caudas, tudo isso a gente consegue identificar que alguma coisa está errada. Como é o comportamento do Tonton? Hoje ele é um gato bem tranquilo, sociável, mas é um resgate que veio de maus tratos, então ele chegou bem comprometido emocionalmente. Ele era bravo, ele não deixava pegar, ele agredia. E foi o que ela disse, você usa a sua sensibilidade, informação, né? Um veterinário que te explique, ler, se informar e muito amor, né? E quanto tempo que foi melhorando? Porque ele é um sossego. Ele é, mas ele não era. Então, eu uso alguns recursos. Às vezes, eu sempre uso floral, porque o floral não faz mal. Uso aromaterapia sempre, porque é uma coisa que não tem efeito colateral e que só vai ajudar. Mas já tive caso de gato, porque eu resgato animais de rua, já tive caso de gato de ter que dar fluoxetina,
tem que dar medicamento. Medicamento mesmo. E isso acontece muito, né, doutora? Acontece. Por eles serem mais sensíveis, né? A gente pega alguns casos em que só o amor, o carinho, o afeto, às vezes não são suficientes porque eles vêm muito traumatizados, né? Acho que ela deve pegar vários casos assim, então a gente vê. Então, em último caso, a gente sempre tenta tudo, né, o mais natural possível antes, mas em alguns casos a gente precisa. A gente vai falar daqui a pouco de algumas atividades que a gente pode fazer, mas isso que ela falou do floral e da aromaterapia funciona bastante? Funciona. É muito legal, não é? É muito legal. Tanto a acupuntura, reiki, todas essas coisas naturais, elas funcionam melhor nos pets, porque eles não têm essa resistência que a gente tem de achar que não vai funcionar, né? Então, um deles vai super bem, funciona muito bem. Faz todo sentido isso, né? E é essa coisa de música também, porque às vezes eu coloco para os meus, né, música mais calminha, para ir na hora do soninho, para dormir ou tal, e dá certo, geralmente dá certo. Isso também funciona. Funciona também. Muito bom. O Léo tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo? Tenho uma pergunta. Eu queria saber se o gato, ele defende muito o seu território, como que é a adaptação dele com outros pets, por exemplo, inclusive com outros gatos. Isso gera bastante estresse para eles também? Com certeza. Isso é um dos maiores problemas que a gente tem, na verdade, quando a gente vai introduzir um novo animal, né? No caso dos cães, é muito mais fácil. Se é um cão dócil, sociável, a gente coloca eles juntos e isso vai numa boa, né? No caso dos gatos, não. A gente tem toda uma adaptação, uma introdução. Eles têm que conviver no mesmo ambiente sem se ver primeiro, sentir o cheiro um do outro. Porque, como eu falei, tudo gera um estresse, né? O cheiro, o olhar, tudo diferente. Então, tem toda uma adaptação. Inclusive, a gente recomenda, né, que procurem um profissional para poder fazer e ajudar, né, antes de introduzir um novo animal em casa. Isso é bem interessante, porque eu estava falando para a Marcela que eu tenho muita vontade de ter um gatinho, mas eu tenho cães. Então, é necessário a gente fazer antes um estudo como é que vai funcionar em casa, né? Para não estressar todo mundo. Isso Exato. é importante? Com certeza. Até porque a gente também não sabe, seus cães provavelmente nunca tiveram contato com outros gatos, né? Não. Então, a gente também tem que saber como é que vai ser a reação deles com uma espécie diferente, né? Então, a gente tem que se aprofundar no assunto antes de fazer essa introdução, porque isso geralmente é uma das causas que a gente vê de abandono, né? Porque as pessoas não se informam antes, colocam os animais juntos, não dá certo e aí acabam abandonando os animais. Então, é muito importante pegar essa informação antes de juntar esses animais. Marcela, mais ou menos quantos você tem em casa? Todos são de resgate. E eu tenho são 10. E aí tem os deficientes que acabam ficando, os cegos, aqueles que não têm bracinho, que têm má formação. E os de passagem, né? Porque tem aqueles que são resgate, que estão ali para serem cuidados, para depois serem adotados. E tem cães também. Tô com 2 cães hoje. Essa semana um já foi embora também. Então, é uma casa de passagem. A ideia é que seja de passagem, mas os deficientes ficam. Ficam. Como que é a adoção das pessoas quando elas vão adotar um gatinho, um cachorrinho? Porque a gente estava falando disso agora, né? Para inserir na casa. De repente, a pessoa não tem muita paciência, porque é necessário ter paciência, respeito com o espacinho deles, e acaba devolvendo. Vocês têm bastante caso assim? Pouco caso de devolução, porque eu vou na casa. Ai, legal. Faço entrevista. Tem que ser uma adoção responsável, né? A pessoa tem que ter espaço, condição, mas a gente ajuda também conversa com outras pessoas para chegar num bom senso, porque cada animal tem um comportamento e uma personalidade. Então, você tem que usar o seu bom senso para você ver, porque tem animal que você olha e fala, é bem perigoso. Eu já fiz um resgate de um cão de 30 quilos, que pegava gatos na rua. E hoje ele foi atropelado, ficou sem andar e eu fui introduzindo os gatos, porque eu sabia que ele ia ter que ficar ali por um tempo. Chamei o adestrador, fizemos os exercícios e hoje ele vive tranquilo, solto no meio de todos os gatos, dos bebês que chegam. Mas ele também não vai ser adotado, por ser um animal velho, um cão velho, caramelo, e de grande porte. Está totalmente fora do perfil que o adotante procura. Então, você tem que fazer o animal se dar bem com todos. Com todos. Isso é uma outra pauta para a gente fazer também, né? Sobre adoção e esse preconceito, né? Com os bichinhos, com as cores, com...
que a gente pode fazer para ele não se estressar? Então, a gente percebeu que o nosso gatinho está estressado. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Bom, conhecendo o gato, a gente sabe o que ele não gosta, né? Então, obviamente, evitar todas aquelas situações que a gente sabe que não agradam ao nosso pet, né? Depois, o enriquecimento ambiental é muito legal. Aqui a gente tem os exemplos, né, de alguns brinquedos, os arranhadores, as varinhas. Eu gosto muito das varinhas porque vira um momento de interação entre o tutor e o animal, né? Eles precisam de atenção também. Essa história de que gato não gosta de afeto, de atenção, não é verdade. Eles gostam disso. Então, essa interação com a varinha é muito legal, porque você gasta a energia dele, né? Diverte o animal e você também está interagindo junto. Então, sempre esse enriquecimento ambiental, se você tiver mais de um animal em casa, mais de um gato, sempre ter mais de um pote de areia, mais de um pote de comida, né? A caixinha de areia. Porque tem animais que não gostam de dividir, principalmente os gatos, tem alguns. Então, a gente tem que ter isso para todos, né? Então, sempre um ambiente confortável, né? Para que esses animais se sintam à vontade e a gente consiga minimizar as situações estressantes. Eu cheguei a ver uma vez também que é interessante ter lugares para eles dormirem altos, né? Que eles gostam também. É legal a gente fazer isso em casa? Como que funciona? Sim, a gente já tem algumas coisas bem legais para gatos hoje em dia, né? Que a gente consegue fazer no alto de casa mesmo, algumas prateleiras para eles poderem passar, específicos para gatos mesmo, né? A gente tem algumas redinhas de prender no vidro da janela para eles dormirem alto. Então, hoje em dia, essas possibilidades para os gatos estão enormes aí, então a gente consegue encontrar bastante coisa no mercado. Quando o estresse passa a ser algo muito perigoso? Passa a ser algo perigoso quando a gente começa a ter situações patológicas. Então, os animais eles podem apresentar sintomas que são causados pelo estresse, que não são ainda... que não signifiquem uma doença, mas se persistirem por muito tempo, eles podem virar. Então, a gente tem, por exemplo, casos de animais que têm infecção urinária, causada por longos períodos de estresse, né? Às vezes o animal para de comer porque está estressado, então a gente começa a ter um problema aí, porque o animal não está se alimentando, não está bebendo água. Então, assim, eu sempre digo que, por menor que seja o sinal, procura um médico veterinário para a gente ter a certeza de que não é nada patológico, não está iniciando nada patológico, né? E se for, a gente pega bem no início para conseguir tratar. Tem uma perguntinha do telespectador, vamos lá. Temos uma perguntinha. Nana Silva, boa tarde, doutora. Tenho um gato e uma gata e todos os dois são castrados. Só que meu gato fica muito no pé da gata e ela se estressa muito e acaba fazendo as necessidades na minha cama. Como faço para resolver isso? Nesses casos, a gente tem o perfil de um animal dominante sobre o outro, né? Então, isso é comportamental, porque como ele não tem mais o estímulo hormonal, porque ele é castrado, isso é comportamental. Então, o mais indicado é procurar um profissional que vai ajudar nessa questão de comportamento, às vezes o próprio médico veterinário ou então algum adestrador voltado para gatos que vai ajudar nessa situação. Boa. Marcelo, o que a gente poderia falar para as pessoas que têm gatinhos, se às vezes percebe que os gatinhos não estão bem? Sempre procurar a orientação de um profissional. Hoje em dia a gente tem um recurso a gente pode seguir vários veterinários, pessoas que entendem de comportamento, então isso é importante. A informação, o bom senso é tão importante quanto o amor. Não adianta como você pegar um animal para introduzir perto de outro e falar, deixa a natureza agir. Não, isso não existe, isso é um problema, não é tratar bem. Você tem que ter recursos. E aí, com a orientação, você consegue. Porque se eu consigo, na minha casa, trazer animais de rua, animais bebês, animais machucados, que chegam com problemas emocionais, se eu consigo, todo mundo consegue. Consegue mesmo. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu fiz isso esses dias, porque a Marcela é uma conhecida da Ju aqui, que trabalha com a gente, que também adora os bichinhos, e o que você precisar, eu estarei sempre à disposição para compartilhar as adoções, porque eu acho que quanto mais eu gostaria de ter muitos, mas se eu por enquanto ainda não consigo, que eu faça com que outras pessoas tenham o seu primeiro bichinho, que eles mudam a vida da gente, e o Tonton é a prova disso, né? Olha que gostoso ver o Tonton assim. Ninguém então, diz que ele era agressivo, Exatamente. Eu acho isso incrível, quando a gente tem o amor, tem a informação, a gente tem a ajuda, né? A gente consegue mudar a vida de todo mundo, né? De todos nós, na verdade. Muito obrigada, viu, Marcela? Obrigada. Você de casa, aproveita para ajudar também, ó. O Instagram é @adotepatinhas_Montenegro. Tudo junto está aparecendo aí para você na tela da doutora. Doutora, muito obrigada. Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada, a gente precisa fazer mais pautas de gato, porque a gente fala bastante dos cachorros, né? E eu queria que a gente falasse mais sobre os gatinhos, sobre a adoção, e a gente já conta com você. Pode ser? Claro, estou à disposição. @doutora Júlia,
tudo junto, tá aparecendo aí, é com G, tá, gente? .vet. Você tá vendo aí na tela, tem também o telefone que é o 11 94460 7076 e 11 3814 8456. Muito obrigada. Obrigada a você. Sejam sempre bem-vindas. Prazer.